Vou falar com vocês neste fim de semana sobre estar disposto a viver um pouco mais sacrificialmente em prol do Evangelho. Ouça, nós não vamos ficar aqui para sempre. Jesus vai voltar e talvez muito em breve, do jeito que as coisas estão indo. Mas quando acabar, queridos, acabou, não tem como voltar. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Então, ponto número 2. Se quisermos amar as pessoas que são difíceis de amar, a primeira coisa que precisamos fazer é orar para que nós mesmos tenhamos uma atitude adequada antes de nós nos preocuparmos em orar para que elas mudem. Falo sério. Eu aprendi há muito tempo. Eu não vou até Deus e oro para que meu marido mude sem eu me aproximar do trono dessa maneira. Senhor, isso é muito difícil para mim e obviamente eu gostaria que você trabalhasse isso na vida do Dave. Oi, amor. Ele costuma sentar ali, mas está aqui hoje porque ele está com uma tosse. Se ele começar a tossir, ele quer sair rapidamente. Então ele está mais perto de mim, então se eu falar demais, ele pode vir aqui pegar o microfone. Mas primeiro eu oro, Senhor, talvez eu nem esteja enxergando direito. Posso ser eu que tenha o problema? E assim, em primeiro lugar, lide comigo. Nunca ore a Deus sobre as falhas de outra pessoa se você não for com uma atitude de humildade. Amém? Isso não é seguro de se fazer, sabe? Porque só porque achamos que sabemos que há de errado com alguém, não significa que sabemos. Amém? Isso é melhor do que pensei que seria. Orar para que vejamos nossas próprias falhas, porque assim ficará muito mais fácil ser paciente com as fraquezas dos outros. Porque quando nós vemos nossas próprias falhas, isso traz um grau de humildade em nossas vidas. Mateus 7,3, Jesus disse, porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão? Deixe-me ler para você, eu acho que está na versão da Bíblia Viva, porque você repara no palito que está no olho do seu irmão, mas não percebe o poste de telefone que está no seu próprio olho. E é isso, imagine se tivesse duas pessoas aqui, uma com palito saindo do seu olho e outra com poste de telefone saindo do seu olho. E aquele com poste de telefone saindo do seu olho ficasse tentando corrigir o outro com palito no olho. Na verdade, se você ler todas essas escrituras em Mateus 7, fica muito bom porque ele disse, vá primeiro e tire o poste de telefone do seu próprio olho, então você verá claramente como tirar o palito do olho do seu irmão. Veja, nós realmente não sabemos como ajudar as pessoas adequadamente, não tem compaixão nem gentileza se temos uma bagunça maior em nossa vida, mas somos cegos para nossas próprias falhas e só vemos as deles. Talvez haja alguém ouvindo aqui ou pela TV. Talvez você pudesse pensar um pouco sobre isso. Talvez pudesse pensar em todas aquelas pessoas de quem não gosta. E talvez se perguntar, isso é remotamente possível? Sabe, eu sei que seria bem remoto, mas é mesmo remotamente possível que eu possa ter mais problemas do que elas? Vou deixar isso com você. Agora você vai gostar dessa, número 3. Ore pela pessoa com quem está sendo difícil de se conviver. Sim, obrigada. Mas não ore para que eles mudem só para facilitar para você. Mas ore para que eles sejam tudo que Deus quer que eles sejam. Então, ore pela pessoa com humildade, entendendo que tudo acontece pela graça de Deus.
Romanos 12, 3. Pois pela graça, eu amo como Paulo aborda isso. Ele está se preparando para corrigir os romanos. E ele diz, pela graça de Deus, eu alerto a todos vocês a não pensarem mais de si mesmos do que deveriam. Então ele não foi a eles e começou a lhes chamar a atenção. Ele disse, olha, eu só estou vindo até vocês e ousando-lhes dizer isso porque Deus me deu a graça para fazê-lo. E assim eu estou lhes dizendo, não pensem mais de si mesmos do que deveriam. Não tenham uma opinião exagerada sobre a sua própria importância. E vou lhes dizer, às vezes ficar julgando outras pessoas, isto é apenas um mecanismo que nós criamos para não ter que lidar com os nossos próprios problemas. Enquanto eu ficar ocupado pensando no que está errado com você, eu não tenho que lidar com o que está acontecendo na minha própria vida. Então eu descobri meus muitos anos de experiência fazendo um monte de coisas erradas e aprendendo a fazer muitas coisas certas hoje, que eu realmente preciso gastar menos tempo com outras pessoas e mais tempo comigo mesma. Amém? Não tenha uma opinião exagerada de sua importância. Avalie sua capacidade com julgamento sóbrio, cada um de acordo com o grau de fé atribuído por Deus a ele. Ore pelas pessoas. Eu vou te dar algumas maneiras de orar pelas pessoas. Ore para que Deus as ajude a ser tudo o que Ele quer que elas sejam, a fazer tudo o que Ele quer que elas façam. Ore para que Deus abra os olhos delas, para que realmente possam ver e reconhecer quando elas machucam outras pessoas. Porque elas não enxergam. Elas não se levantaram naquele dia planejando machucar. Ore para que Deus as ajude a chegar à raiz dos seus problemas, porque a modificação de comportamento não é a resposta, sabe? Você pode estar num relacionamento com alguém e dizer, se você não fizer isso e aquilo outro, eu vou embora. Bem sabe, talvez por medo, eles vão se endireitar e serem capazes de mudar algo por um período de tempo, mas todos já tivemos essa experiência e isto volta. Isso aparece novamente em outro lugar, porque apenas modificação de um comportamento não é o que precisam. As pessoas precisam de mudar o coração, de uma mudança de natureza. E se elas têm tantos problemas na vida que não conseguem ver a Deus, então elas precisam nos ver agindo como Deus. Isso é um sacrifício. Vou falar com vocês neste fim de semana sobre estar disposto a viver um pouco mais sacrificialmente em prol do Evangelho. Ouça, nós não vamos ficar aqui para sempre. Jesus vai voltar e talvez muito em breve do jeito que as coisas estão indo. Mas quando acabar, queridos, acabou, não tem como voltar. Eu quero realmente fazer um esforço para levar para o céu o maior número de pessoas comigo que eu puder levar. Então, se for preciso, eu vou continuar perdoando a mesma pessoa de novo. Eu vou continuar acreditando no melhor. Agora, todos precisamos ver um pouco de progresso, não há dúvida. Mas eu realmente acredito que você pode matar a maldade nas pessoas com a sua bondade. Sabe, eu provei isso com meu próprio pai, e é uma história longa para se entrar nela agora, mas muitos já me ouviram testemunhar sobre como Deus pôs no meu coração para cuidar dele e da minha mãe até que morressem. Se alguém aqui acha que eu queria fazer isso, que achei justo, pode esquecer, porque eu não achei. Mas essa foi a coisa mais poderosa que eu já fiz em toda a minha vida. E o meu pai está no céu ouvindo a mensagem de hoje, então isso não é uma boa notícia? Ore pelo discernimento. Precisamos de mais discernimento. Estamos tão cheios de nós mesmos, sabe?
Você fez isso. Precisamos orar por discernimento. O discernimento, ele vai além do que nós vemos ou que nós pensamos. Você se lembra de Jesus quando a mulher foi pega em adultério e estavam tentando encurralar? Porque sabiam que ele era o grande homem do amor e agora ela tinha quebrado a lei, que dizia que ela tinha que ser apedrejada? Então, ok, Senhor amor, o que vai fazer sobre isso? Ele se ajoelhou no chão e a Bíblia diz que ele escrevia na terra com o dedo. Agora, do que se tratava? Do que seria isso? Então ele lentamente se levanta e diz, bem, aquele entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Creio que o que ele estava fazendo, essa é a minha opinião pessoal, mas eu acredito que ele estava tomando tempo suficiente para ouvir de seu pai sobre a maneira certa de lidar com aquela situação. O que aconteceria em nossas vidas e famílias se em vez de apenas... Se você fizer isso de novo, eu vou embora daqui. Nós sabemos que isso não funciona. Bem, não é segredo que nosso mundo está enfrentando enormes problemas. O aumento da raiva, ódio, violência, brigas e a falta de amor real é mais prevalente do que nunca. E qual é a resposta? Devemos aprender a viver em paz, andar no amor e absolutamente devemos aprender a amar as pessoas que são difíceis de amar. Nos últimos dias eu venho compartilhando sobre esse tema e hoje eu estou aqui com a Ginger para responder a algumas perguntas que nos enviaram. Oi, Ginger, aposto que você tem boas perguntas, não é mesmo? Tantas perguntas boas, tantas perguntas importantes e perguntas difíceis. Então espero que esteja pronta para o jogo hoje. Sei. Eu não estou preocupada. Então vamos começar pelo começo. Qual é o primeiro passo para amar pessoas que são difíceis de amar? Por onde começar? Bem, eu acho que você tem que entender o que é o amor. E o amor não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão que você toma porque sabe que Deus ama você e que Ele te ama incondicionalmente. E que Ele quer que o amor que Ele colocou em você flua de você para outras pessoas. Então você realmente não está tentando amar as pessoas com seu amor. Você as está amando com o amor de Deus. Esse é realmente um ponto-chave. Sim, sabe, minha mãe, vou contar isso bem rápido e as pessoas vão entender o ponto. Minha mãe sabia que meu pai abusava sexualmente de mim e não fez nada a respeito. E assim, eu tive mais dificuldades em superar isso do que o que ele fez. E só depois de uns 30 e poucos anos do que aconteceu, minha mãe me perguntou um dia, como se sente em relação a mim? E eu disse, bem, não vou mentir para você. Eu disse, eu provavelmente nunca vou te amar como uma menina amaria sua mãe se tudo tivesse sido normal na minha infância. Mas eu disse, eu te amo com o amor de Deus e sempre vou me certificar de que seja bem cuidada. Sim, e assim, você fez essa escolha. Eu escolhi, eu fiz uma escolha. Então, o amor é, antes de tudo, orar pelas pessoas. Quando alguém é difícil de amar, Jesus nos diz o que fazer. Ele diz, ore por eles, abençoe-os. Se tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Então, eu resumi isso em orar pelas pessoas, porque é muito difícil ficar bravo com alguém por quem você ora o tempo todo. E, em segundo lugar, orar para que Deus os abençoe e... Pensamos, não queremos que sejam abençoados. Eu disse uma vez a Deus, eu disse, eu não quero que eles sejam abençoados. E achamos que quando oramos para que alguém seja abençoado, que eles vão receber um monte de dinheiro, um carro novo. E não é isso, é que Deus pode abençoá-los com uma revelação do que eles fizeram para que eles possam se arrepender e ter uma vida transformada. E você tem que se comprometer para uma longa jornada, porque isso nem sempre acontece da noite para o dia. Mas então... a questão é que o que vai mudar alguém que é difícil de amar é você ser bom para com eles, porque eles sabem lá no fundo que não merecem isso. E assim, fomos muito bons para os meus pais, sabe? Nós compramos uma casa para eles e quando precisaram de acompanhamento contínuo, cuidamos disso, pagamos pela casa de repouso, íamos sempre vê-los. Sim. E assim garantimos o melhor cuidado para eles. E então... foram cerca de 3 anos
fazendo isso, até que meu pai finalmente me pediu perdão pelo que ele fez comigo quando eu era criança. Mas é isso, sabe? Jesus disse, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O que ele está dizendo, senão que se ele tiver uma necessidade, que você a supra? Sim, bem, essa pergunta fala mesmo um pouco disso. Isso vem da Fran. Fran, ela está perguntando no Facebook. Eu não acho que você tem que amar as pessoas que são difíceis de amar. Não está tudo bem se afastar das pessoas que te causaram grande dor e tristeza? Bem, você ainda pode amá-los. Algumas pessoas você tem que amar à distância, especialmente se são abusivas, mas você ainda é obrigado pelas Escrituras a orar por elas, abençoá-las e também ajudá-las, se houver necessidade. A menos, é claro, que ajudá-las não seja sábio. Certo, ou te coloque em perigo. Te coloque em perigo, claro, mas algumas pessoas você simplesmente não deve se aproximar delas. Você tem que amá-las à distância e, respondendo o seu questionamento, não acho que você tem que amá-los, acho que você pode se afastar deles, e você pode se afastar deles se isso for o melhor para eles. Mas nós sempre tendemos a querer o que é melhor para nós, e eles precisam de ajuda. E você pode se afastar e ainda assim amar, Você como pode você se disse. afastar e ainda amá-los. Você não pode. Não podemos guardar amargura, ressentimento e falta de perdão em nosso coração e sermos saudáveis espiritualmente? Sim. Essa pergunta é: como você ama alguém que tem crenças políticas diferentes da sua? Bem, em primeiro lugar, se fosse eu não entraria nisso. Eu diria que isso não é... É claro que nos sentimos de forma diferente, mas nós precisamos encontrar pontos onde concordamos e não onde nós não concordamos. E, provavelmente, não haja nada que cause mais discussões do que política e religião. E são coisas tolas de se discutir. Sim. Todo mundo tem direito de ter a sua própria opinião. Nessas áreas, Deus nos dá o direito de tomar nossas próprias decisões e devemos dar às pessoas o mesmo direito que Deus nos dá. Então é um respeito amoroso. Sim, realmente é. Isso é bom. Ok. Essa pergunta diz: eu odeio admitir isso, mas eu tenho esse quadro de pontuação na minha cabeça das pessoas e do que elas fizeram de errado comigo ao longo dos anos. Como apagar as contas e começar a amá-las? Ok, bem, esquecendo o que ficou para trás. E eu tive uma experiência uma vez onde eu ficava pensando em todas as coisas que eu não gostava no Dave. E eu tinha tipo um painel de pontos e eu anotava tudo no papel, sabe? Eles não ficavam só na sua cabeça. Não, eu sempre Sim. os escrevia. Até sentir Deus colocar em meu coração: agora escreva as coisas que você gosta nele. E fiquei realmente surpresa ao descobrir que havia mais coisas que eu gostava nele do que eu não gostava. E acho que nós nos concentramos no negativo e nós não devemos fazer isso. É como as pessoas com seus problemas. Eu estava pensando hoje de manhã, sabe, todo mundo tem algo em sua vida que eles preferiam não ter. Você não passa muitos dias sem que não haja algo que possa te deixar chateado? Mas se nós nos concentrarmos em nossos problemas, então eles se tornam cada vez maiores.
mas há na vida de todo mundo. E pode haver pessoas assistindo que dizem, você não conhece minha vida, mas na vida de todo mundo, se eles observarem, há mais coisas boas acontecendo do que ruins. Nós apenas olhamos mais para as coisas ruins, e então fica parecendo que é só isso que existe. Certo. Então, eu acho que nós temos que mudar esse quadro de pontos. mudar esse quadro de pontos, sabe? É como a Bíblia diz, o amor não leva em conta o mal que lhe foi feito. Isso é Eu bom, vou dizer, sim. eu era uma boa contadora, viu? Certo. Então, quando você começou a olhar as coisas de maneira diferente, isso realmente abriu a porta E do claro, amor? isso sempre ajuda. Na verdade, eu diria que isso ajuda imediatamente. Você nem precisa esperar muito para isso te ajudar. São nossos pensamentos que nos colocam em apuros, Ginger. É realmente a nossa perspectiva, é a forma como decidimos olhar para as coisas, ou até mesmo nossas próprias expectativas. Isso Às é vezes grande. estamos esperando que alguém faça algo e eles nem sabem que estamos esperando que façam. Sim. Então ficamos bravos porque não fizeram algo que nem sabiam que esperávamos que fizessem. Certo. E então, muitas vezes nossos problemas voltam para nós e não gostamos de admitir isso. Mas nem sempre, às vezes é assim, mas nem sempre é sobre tudo que há de errado com a outra pessoa. Às vezes são as minhas expectativas, a maneira como estou olhando, ou, sabe, eu fico remoendo algo e deixo que isso se torne muito maior do que realmente é. Certo. Bem, há algumas pessoas realmente difíceis no mundo. Ah, Vamos com ser certeza. honestos, quer dizer, algumas pessoas... Aqui está uma pergunta que diz, se você vive com alguém que está determinado a ser infeliz, como você continua amando e permanecendo feliz sozinho? Bem, eu posso responder isso, porque eu era uma pessoa que era determinada a ser infeliz. E Dave tentou por um tempo me fazer feliz. Eu nunca vou esquecer, ele me disse um dia, ele disse, não importa o que eu faça, você não quer ser feliz? Então ele disse, eu parei de tentar, mas eu vou desfrutar a minha vida. Uau. E ele seguia em frente aproveitando sua vida, e o que foi bom era que ele não me descartava, e era assim. Nos dizem que eu lhe permitia? Ele me amava? E desfrutava das coisas, e ele sempre fazia a coisa certa, mas se eu tivesse um ataque de raiva, uma festa de autopiedade, ele apenas continuava jogando seu golfe, brincando com as crianças, fazendo o que quisesse. E honestamente, essa foi uma das coisas que me mudou. Ele, na verdade, me fez um grande... favor, ele não esfregou no meu nariz, sabe, assim, olhe pra mim, estou me divertindo, você está aí sentada? Ele silenciosamente seguiu a sua vida. E sabe, uma das coisas que fazemos que é algo que não devemos fazer é deixar que o comportamento e os problemas de outras pessoas controlem nossas vidas. Isso é codependência. É como se a minha felicidade fosse baseada na sua felicidade. Então, se você não está feliz, eu também não estou. E você realmente ajuda outra pessoa mais se você mostrar-lhe o exemplo do que ela pode ser, se ela permitir. Sim, isso faz muito sentido. Sim. Tudo bem, próxima pergunta. O mundo é um lugar duro. E às vezes sinto que há uma causa perdida.
Como amar pessoas que agem com tanta raiva e estão cheias de ódio contra mim? Bem, acho que temos que lembrar que pessoas feridas ferem pessoas. Eu me lembro quando Deus falou isso para mim em relação ao meu pai, e isso realmente me ajudou. Acho que ninguém levanta da cama todas as manhãs e pensa, vou ver o quão malvado eu posso ser hoje, sabe? Eles têm uma atitude azeda, eles têm algo acontecendo dentro deles, ou foram abusados, foram feridos. Tenho pensado nas últimas manhãs, enquanto oro por toda a dor em todo o nosso mundo e tantas pessoas infelizes, pessoas deprimidas, pessoas doentes, pessoas que perderam entes queridos, e precisamos estar orando por essas pessoas porque permitimos que elas nos façam infelizes sem sequer nos lembrarmos do quão infelizes elas são. E tem uma escritura que está em Isaías 43, verso 25, onde Deus diz: eu perdoo todas as suas ofensas e não me lembro mais delas para o meu próprio bem. E eu reparei nisso há alguns dias atrás, então pensei, para o próprio bem dele? Uau! Essa é realmente uma frase-chave. Essa é uma frase-chave porque eu tenho ensinado as pessoas há um tempo, sabe? Faça um favor a si mesmo, perdoe. E eu estive nessa situação, é como nós temos que nos lembrar e nós sempre pensamos, você está me deixando infeliz? Mas pense no quão eles devem ser infelizes para deixá-lo infeliz. E eu sei que tudo isso parece fácil. Não é fácil quando você mora na casa com alguém assim, sabe? E meu conselho é, se você está em uma situação no trabalho ou uma situação familiar em que você tem que suportar algo assim, então faça um favor a si mesmo e tente, de propósito, se cercar do máximo de outras pessoas que são edificantes, divertidas, positivas, encorajadoras, o quanto você puder, para tentar se recuperar e ore para que Deus te console. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, o nosso Consolador, e que Ele vai nos consolar. Então, com o mesmo consolo com o qual Ele nos consola, podemos usar para consolar outras pessoas. E assim, no minuto em que você é ferido, ore para que Deus te console. Você não tem, porque você não pede. Isso é tão verdade. O que eu realmente amo em todo esse conceito de amar as pessoas de uma nova maneira, da maneira como Deus quer, é que nada mudará a nós, as outras pessoas e o mundo ao nosso redor, tanto quanto isso muda. Quer dizer, é realmente uma situação em que todos saem ganhando. E é uma pessoa de cada vez, é como Sim. Nós não podemos olhar para a coisa toda e dizer, não importa o que eu faça, nada vai mudar. Porque, antes de tudo, Deus só nos responsabiliza pela nossa parte. E um dia estaremos diante de Deus e Ele não vai querer ouvir todo mundo agir como tolo, então eu também agi. Ele quer que nós lhe obedeçamos. Se um número suficiente de pessoas, se 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 fizerem isso, poderíamos ver uma diferença. E sempre temos que lembrar que todas as coisas são possíveis com Deus. Quando estava orando esta manhã, eu pensei, o mundo está tão bagunçado e há tantos... Realmente nós estamos em um tempo onde o mal é tomado como bem, o bem tomado como mal. Então nós realmente estamos vivendo nos últimos dias. Agora, se isso significa que Jesus vai voltar daqui a 200 anos ou amanhã, eu não sei. Mas estamos cada vez mais próximos da volta de Cristo e assim temos que ficar fora desse fluxo negativo, sabe? Que está acontecendo no mundo e você absolutamente deve ficar perto de Deus. Sim. Não conseguiríamos sobreviver se não estivermos perto de Deus. E também acho que lembrar de tudo que Deus nos perdoou nos ajuda a sermos capazes de perdoar outras pessoas.